A Câmara de Ribeirão vai manter Otoniel Lima no cargo. A presidência foi notificada sobre o processo que condenou o vereador à perda da função pública e deveria cumprir a ordem da Justiça imediatamente. A mesa diretora pode responder por crime de desobediência, improbidade e prevaricação. O ofício foi entregue à Câmara de Ribeirão na última terça-feira. O documento determina a perda da função pública a 7 condenados, entre eles o vereador em exercício Otoniel Lima. A sentença dada no último dia 8 deixa claro que a sanção acaba com qualquer vínculo entre o réu e a administração pública. Otoniel foi denunciado pelo Ministério Público e condenado por ter empregado uma funcionária fantasma, quando ainda era parlamentar em Limeira nos anos 2000. Em 2018, o vereador chegou a recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça, alegando que não sabia da irregularidade e, para a reportagem do Jornal da Clube, afirmou ter devolvido o valor dos salários da funcionária, mas não surtiu efeito. Mesmo com o trânsito em julgado, Otoniel ainda não foi afastado do cargo. Em nota enviada à imprensa, a presidência da Câmara disse que a notificação foi encaminhada ao Departamento Jurídico para que o processo fosse analisado. Em seguida, os documentos iriam ser enviados à Comissão de Ética, que vai dar um parecer à mesa diretora. O trâmite tem 5 dias úteis para ser concluído. A reportagem procurou o presidente da Câmara, Lincoln Fernandes, e o presidente da Comissão de Ética, Maurício da Vila Branches, para que explicassem a decisão, mas nenhum deles quis gravar a entrevista. Este advogado alerta que o não cumprimento imediato da decisão pode fazer o presidente da Câmara e a mesa diretora responderem por crime de desobediência, improbidade administrativa e prevaricação. O caso ele já deveria ter sido afastado, sim, sem a necessidade de todo esse trâmite que só vem promover aí aspas. Uma vez caracterizado que não houve cumprimento da ordem judicial, o presidente da Câmara Municipal e a mesa diretora podem ser penalizados e responderem por crime de desobediência a uma ordem judicial. O especialista explica que Otoniel não pode ocupar mais cargos públicos e com o afastamento perde, inclusive, o salário de parlamentar. Ele perde toda e qualquer qualidade de servidor público. Ele não é meramente suspenso das atividades, ele é afastado definitivamente do exercício da vereança. Com isso, ele desvincula-se da administração pública. A polêmica acontece às vésperas da eleição da nova mesa diretora, que está prevista para a sessão de hoje à noite. Mas mesmo se o atual presidente da Casa de Leis deixar o cargo, é ele que continuará respondendo pelo processo de Otoniel. O ato em si, ele está consolidado durante a vigência do mandato atual. Não se transferiu ainda a responsabilidades. Então, nesse caso, permanece a responsabilidade da atual mesa diretora. Samuel Santos para o Jornal da Clube. Em nota, o Conselho de Ética disse que ainda não recebeu a notificação da mesa diretora e, por isso, não irá se manifestar. O processo segue os trâmites internos, mas ainda não chegou às mãos dos membros da comissão. O vereador Otoniel Lima foi procurado pela produção do Jornal da Clube, mas não se manifestou até o fechamento desta edição. E o Jornal da Clube procurou os vereadores que fazem parte da mesa diretora e do Conselho de Ética para saber a opinião deles a respeito do afastamento imediato ou não de Otoniel Lima. São contrários ao afastamento imediato de Otoniel Lima, segundo decisão judicial, os vereadores Lincoln Fernandes, Jean Coraúci. Não se manifestaram ou estão indecisos sobre o afastamento imediato, segundo decisão judicial, os vereadores Fabiano Guimarães, André Trindade, Maurício Vila Abranches, Paulo Modas, Rodrigo Simões, Nelson das Placas e Adalto Marmita. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações. André. Pussi, para a gente entender toda essa situação, nós convidamos o advogado Wilson Rogério Estevão. Estevão, esse processo que a Câmara diz que tem que ser feito antes do afastamento de Otoniel não poderia ter sido realizado lá atrás, quando saiu a condenação dele com o trânsito em julgado. Boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde, Pussi. Em primeiro lugar, não é verdadeira essa afirmação da Câmara. Quem emitiu essa nota da Câmara Municipal dos Vereadores, dizendo que foram notificados para tomar conhecimento do processo
ou sofre de uma ignorância jurídica ou não leu o ofício que foi enviado para a Câmara. O ofício simplesmente cientifica a Câmara da perda das funções públicas do vereador e deve ser cumprido. Ofício judicial, ordem judicial não se discute, se cumpre. Então, realmente está certo o professor Juarez, quando diz na reportagem que eles podem responder, inclusive criminalmente, não só o presidente da casa, como toda a mesa diretora, pelo descumprimento da ordem judicial. O regimento interno prevê algum impedimento no afastamento de Otoniel após essa condenação? Impedimento nenhum, até porque o vereador, a partir do momento que a sentença transita em julgado e que a Câmara é notificada desse trânsito em julgado da sentença, ele deixa de ter qualquer função pública. Todos os atos que forem feitos a partir da ciência desse ofício são nulos de pleno direito. O vereador não tem mais direito a recebimento de salários, ele não tem direito a participar das votações e, se participar de votações, inclusive ele pode prejudicar a casa, que esse processo de votação pode ser contestado judicialmente amanhã depois, porque ele não tem mais poder de voto. O presidente da casa, Lincoln Fernandes, está sendo omisso diante dessa situação? Eu acredito que está sendo mal orientado. O presidente da casa, ele deveria tomar um posicionamento e ser orientado corretamente. Até porque, em fato recente, no afastamento do vereador Valdir Vilela, a partir do momento que foram notificados pela Justiça, no mesmo dia afastaram o vereador. Quer dizer, então, como dentro de uma legislatura, a presidência da casa toma duas posições diferentes. Numa afasta de imediato e na outra fica provocando procedimentos internos para manter o vereador no cargo. Nesse caso, a Câmara de Ribeirão Preto está tendo excesso de burocracia ou é um excesso de corporativismo, Estevão? Eu acredito muito mais no excesso de corporativismo e que estão muito mais preocupados com a eleição da mesa que vai se dar na data de hoje do que em cumprir a lei, né? Eles, como legisladores, que deveriam ser aqueles que buscam, em primeiro lugar, cumprir a lei, ficam criando quirelas jurídicas para segurar o vereador ali. Observe-se que, se este vereador votar hoje na formação da mesa, votar hoje na eleição da nova mesa, este voto dele não é válido. E isso pode dar, inclusive, munição para o grupo que perder vir questionar essa eleição. A população deve ficar atenta a essa omissão do presidente da Câmara, Lincoln Fernandes? Não só do presidente da Câmara, Lincoln Fernandes, como de toda a mesa diretora. Toda a mesa diretora e o presidente têm conivência nesse entendimento e respondem solidariamente nesse entendimento. Então, caso descumpram a ordem judicial, podem ser processados criminalmente e devem ser responsabilizados. É importante que a população guarde esse posicionamento deles, inclusive para as urnas no ano que vem. Muito obrigado, Estevão, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto, Pulse, aí com as últimas informações. É com você. Ok, até já, André.